Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Estamos aqui reunidos para mais um dia desse nosso encontro, para discutir sobre a campanha da fraternidade, sobre a temática da moradia, hoje à luz da palavra de Deus e com propostas concretas de solidariedade. Hoje nós vamos passar pelo aspecto da palavra de Deus, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e na sequência nós vamos falar sobre ações que já existem, ações que podem ser propostas diante de cada realidade, especialmente na nossa realidade de Pindorama e região. Pois bem, para que possamos então começar o encontro iluminados pelo Espírito Santo, façamos juntos a oração da campanha da fraternidade. Deus nosso Pai, em Jesus vosso Filho, viestes morar entre nós e nos ensinastes o valor da dignidade humana. Nós vos agradecemos por todas as pessoas e grupos que, sob o impulso do Espírito Santo, se empenham em prol da moradia digna para todos. Nós vos suplicamos, dai-nos a graça da conversão para ajudarmos a construir uma sociedade mais justa e fraterna, com terra, teto e trabalho para todas as pessoas, a fim de um dia habitarmos convosco a casa do céu. Amém. Bem, hoje então, a nossa temática, ela vai girar em torno do iluminar. Por que iluminar? É trabalhar a luz, da palavra de Deus especialmente, mas também considerando a questão da moradia a partir das próprias tradições cristãs, das Sagradas Escrituras, dos papas, da doutrina social da igreja e do magistério pontifício. Para a gente começar, nós vamos falar da moradia no Antigo Testamento. Lá em Gênesis diz assim: a terra era um caos vazio, a escuridão cobria até as profundezas, e um vento de Deus se agitava sobre a superfície das águas. Pois bem, quando a gente pensa nessa questão da terra, essa terra que foi dada por Deus, que era esse caos vazio, onde habitava a escuridão, depois Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez, e aquela terra foi se cobrindo de forma a ser um espaço a ser habitado e cultivado para garantir a dignidade humana e a sobrevivência de todas as outras criaturas e com todas as outras criaturas. Então, a gente tem aqui uma visão dessa terra que foi dada por Deus para a nossa coabitação com as demais criaturas. E aí, a gente tem também a questão da terra voltada ali para depois da libertação do Egito, em que o povo de Deus ele se torna um povo sedentário, ou seja, ele fica no mesmo lugar, em comunidade, e esse termo casa passa a significar terra ocupada, propriedade coletiva, é o bem comum de todos, é o espaço para habitar, para garantir a sua subsistência, a subsistência da sua família e da comunidade, por meio da agricultura. Ou seja, na Bíblia, o direito à moradia incluía a garantia de viver com dignidade no espaço onde era possível e estabelecer vínculos, relações e sobreviver economicamente por meio do trabalho. Então, quando a gente fala do povo sedentário, o povo que se juntou para morar num lugar só, foi o povo que descobriu ali na região da crescente fértil, da Mesopotâmia, a região de rios, em que a agricultura era possível, a viver em clãs, em famílias, em comunidades, porque um clã garante a proteção para que outras criaturas, criaturas predadoras,
não invadam, não gerem problemas ali para aquela família. E a agricultura ela era realizada no intuito de promover essa subsistência da própria família, do próprio clã, da própria comunidade. Isso quer dizer que, desde o princípio, né, quando a Bíblia traz essa questão da moradia, é mais do que o lugar físico para habitar. Ela é essa relação entre pessoas, ela é a conexão, a construção de vínculos e proteção de uns para com os outros. Pois bem, para além disso, a gente tem algumas passagens do Antigo Testamento que mostra que quando era negado, o dito, destes vergonha para a sua casa. Ou seja, quando se nega a moradia, se nega esse direito, acaba se tornando um pecado estrutural. A gente tem algumas passagens, né? Eu acho que é importante a gente falar delas. Em Abacuque 9:12 diz assim: ai de quem constrói com sangue uma cidade e com crime funda uma capital. Porque a gente viu agora que a terra foi dada para coexistência, para coabitação e para que os povos trabalhassem juntos em prol, né, da proteção de todos. Se a partir dessa construção a exploração dos demais, a negação do acesso para outros, já é um pecado estrutural, né? A gente tem também em Miqueias 6, de 9 a 16, que diz assim: a voz de Javé convoca a cidade, ele salvará aqueles que temem o seu nome. Escutem, tribo e assembleia da cidade. Acaso posso tolerar a casa do ímpio com seus tesouros ganhos injustamente, com suas medidas falsificadas e detestáveis? Acaso devo desculpar balanças viciadas, sacolas cheias de pesos adulterados? Os ricos prosperam com exploração. Seus habitantes só falam mentiras e têm na boca uma língua mentirosa. Pois eu comecei a feri-la e arrasá-la por causa dos seus pecados. Você comerá, mas não matará a fome, e a fome será sua companheira. Você guardará, mas não poderá conservar. Sua reserva eu a entregarei à espada. Você plantará, mas não colherá. Esmagará azeitonas, mas não surgirá com azeite. Pisará uvas, mas não beberá vinho. Você obedece às ordens de Henri e a todas as práticas da família de Acabe, e vive conforme os princípios dela. Por isso eu entregarei você à destruição e seus habitantes receberão zombaria. Vocês terão de suportar a desgraça do meu povo. Olha só, é uma passagem muito... A gente pode ficar um pouco assustado, né? Porque quando a gente pensa em Deus e a gente associa muito a misericórdia, a gente assusta um pouco com essa questão da destruição. Mas veja bem, essa destruição, né, ela vem se remeter a esse pecado estrutural, a essa exploração, né, daquela comunidade que vivia em harmonia, do povo de Deus que vivia em harmonia. Né? E a partir do momento em que esse povo se dispersa e passa a seguir a lei daqueles que exploram, daqueles que roubam, daqueles que se apropriam de terra para que os demais tenham esse direito negado, aí sim haverá destruição. Isso quer dizer que há também aqui um pedido para que a gente clame por socorro diante de irmãos mais vulneráveis, diante de irmãos mais frágeis. É dever de quem acredita em Deus defender os mais vulneráveis, defender aqueles que estão com direito negado. A gente tem também em Amós 3,15 a passagem: vou derrubar a casa de inverno junto com a casa de verão. Serão destruídas as casas de marfim, desaparecerão os palácios de luxo. Oráculo de Javé. Ou seja, aqui também a gente tem um pouco do que a gente estava falando ontem, que quando a gente tem em excesso, a gente está tirando de alguém.
né? Se eu tenho uma casa de inverno, uma casa de verão, um palácio de não sei o quê, tem alguém que está sem. E eu tô com uma apropriação de terra indevida, né? Eu tô tirando de alguém, eu estou explorando de alguém para construir a minha riqueza. E isso não é bíblico, né? Isso é um pecado estrutural. E em Isaías 5:8 diz assim: ai daqueles que juntam casa com casa e emendam campo a campo, até que não sobre mais espaço e sejam os únicos a habitarem no meio da terra. A gente ontem falava da exclusão, né, da cidade, do cidadão não ter seu direito pleno e nem fazer parte plenamente do meio urbano, quando a gente constrói a cidade delimitando quem tem acessos e quem não tem. Aqui em Isaías fala disso, quando a gente se junta e constrói a cidade excluindo outras pessoas, ai daqueles. Todas essas situações geram vergonha para a sua casa. O que é a casa? É o seu eu, o seu lar, o seu coração, a sua família, a sua comunidade. Porque se a gente acredita em Deus, a gente precisa praticar o bem, viver em harmonia e gerenciar os bens de modo para que todos tenham acesso. Então, não à toa, depois a gente vai ver nos livros proféticos, né? Essas profecias anunciam um novo céu e uma nova terra de convivência harmoniosa. Porque tudo aquilo que havia sido construído foi destruído pelo homem diante da sua ganância, diante da sua busca por poder, diante da exploração de povos. E então a gente tem a profecia de que vão construir casas e nelas morar, plantar vinhas e consumir seu fruto. Essas profecias a gente pode conferir em Isaías, pode conferir em Amós, né? Então, Deus vai reconstituir o direito do seu povo. A partir de quem? De Jesus. Jesus que veio morar entre nós. A palavra se fez carne e veio morar entre nós. A profecia foi cumprida, né? E a gente tem esse cumprimento desse Deus que toma, né, a iniciativa de fazer morada no meio do seu povo, quando a condição humana de Jesus vem manifestar a sua glória. E aí, Jesus, o verbo divino, entra nessa morada ali dessa humanidade para ser símbolo da fragilidade humana, né? Que também hoje pode ser atribuída aí à precariedade dessas habitações, dessas moradias. Jesus nasce entre os que não têm lugar, entre aqueles para os quais havia sido negado o lugar de acolhida da hospitalidade, né? Quando Maria e José buscam o abrigo na hospedaria, não tem lugar. Então, Jesus nasce numa manjedoura, né? E essa cena do magistério é também um protótipo de todo o ministério de Jesus, né? Que andava com quem? Com o sem dignidade, o sem casa, o sem lugar. Jesus estava sempre em meio aos mais pobres e pregava nas periferias da Galileia, né? E teve um momento também que Jesus também precisou se refugiar, né? Por quê? Maria, José teve que fugir às pressas nessa espera. Então, para além de ser essa pessoa que chega sem lugar, sem acolhida, é também um refugiado. É filho dessa gente marginalizada, rejeitada pelas autoridades. A gente tem a passagem de Nazaré pode sair algo de bom, né, em João. E assim, a vida toda de Jesus, ela é um forte apelo para que a gente também encontre com esses nossos irmãos e irmãs que estão nas periferias, que são excluídos, né? Na trajetória de Jesus, a casa também é vista como lugar de estabelecimento de vínculos, de fraternidade, de amizade, de comunhão, né? A gente tem a casa de Isabel, quando Maria vai para ajudá-la, né? E é anunciada ali a boa nova. Maria coloca-se a serviço de Isabel, né? A gente
Tem as cenas em que Jesus, os discípulos, eram convidados a entrar nas casas, tanto dos considerados justos quanto dos injustos, né? Mas principalmente dos que eram considerados como pecadores, né? Sejam eles os judeus, sejam gregos, e Jesus era convidado a comer com eles, a partilhar daquela casa, né? A gente tem a visita de Jesus na casa de Zaqueu, por exemplo, né, como um gesto ali de reconciliação, de comunicado da salvação, né? E Zaqueu, se vendo indigno daquela visita, Jesus ainda afirma: hoje eu devo ficar na tua casa, na tua morada. Jesus ensinava, Jesus curava nas casas. A gente tem algumas passagens, né, de Jesus indo à casa das pessoas para realizar essas curas. A gente tem a visita de Marta e Maria, né? Ele vai depois, quando Lázaro é tido como morto, né? E em todos os lugares que ele passa, ele é convidado a entrar na casa. Casa essa que pode ser vista como o nosso coração, né? Em que sentido? A partir do momento que a gente permite que Jesus entre na nossa morada, entre na nossa casa, que é o coração, a gente se torna aberto para fazer morada para os outros. Que morada é essa? Do acolhimento, da criação de vínculos, do exercício da fraternidade, da amizade, da comunhão. Né? É mais do que a casa como o lugar físico, como a gente falou, né? E, bem, na época de Jesus, havia muitas pessoas também sem teto, né? Havia muitas pessoas à margem da sociedade, muitas pessoas excluídas, né? As pessoas doentes, os indigentes, e essas pessoas receberam de Jesus o carinho, a compaixão, a solidariedade e a libertação da marginalidade, da exclusão. Ou seja, Jesus é também casa, e é por isso que a gente precisa fazer chegar esse diálogo entre direito e fé, entre política e fé, né? A casa é também a nossa comunidade de fé. Muito se fala da igreja doméstica e a gente pensa na igreja bem fechada nas nossas casas com a nossa família, né? A igreja doméstica, ela é a expansão da missão. Como a gente viu aqui o conceito de casa, de lar, né, que é a formação da comunidade, porque não existe casa isolada, né? Se a gente olhar a nossa própria casa, quando você olha para os lados, você tem vizinhos, né? A gente tem uma comunidade. Na nossa realidade aqui, nós temos a comunidade do Pindorama e região. E aí, a nossa igreja doméstica, que é essa que está para além da parede, né, física da igreja, o nosso ser igreja precisa acontecer diariamente, nos diálogos abordados, né, no encontro com os demais, expandir essa nossa missão. Só que para isso a gente precisa ter comumente que essa igreja doméstica é então um lugar de pluralidade, de diversidade. Por quê? Porque vai encontrar pessoas de diversas culturas, de diversas condições sociais, de homens e de mulheres, e mais ainda o desafio de manter a comum união. Ainda se a gente fecha esse conceito de igreja doméstica como só a nossa própria casa e a convivência dentro da nossa própria casa já é muito difícil, imagine isso em comunidade. E a gente nem está falando tanto assim da comunidade de Belo Horizonte, a gente está pensando só no nosso bairro. A gente pode pensar só na nossa rua, porque às vezes tem vizinho que a gente nem sabe quem é, né? Então, a nossa igreja doméstica, ela não pode ser ensimesmada, ela precisa ultrapassar os muros da nossa casa para que a gente viva essa pluralidade. A gente também precisa ser igreja não só no espaço físico, no templo, a gente precisa ser igreja em comunidade. A vivência, o difícil, o lidar com o outro, o complicador é que faz a nossa missão acontecer, é que faz a nossa comunidade de fé, é que torna cada um de nós casa, morada de Jesus, né?
E se a gente viu que Jesus é casa e nós somos casa de Jesus, nós também seremos casa para os nossos irmãos e irmãs. Daí a dimensão social da nossa fé, do processo de evangelização. Porque a dimensão social da nossa fé envolve a solicitude com os mais pobres e os marginalizados, né? E isso pode perpassar a maior ou menor fidelidade, intensidade, criatividade com toda a criação da tradição da igreja, né? A gente fala do bem comum, né, do destino universal dos bens, da ecologia integral, da opção preferencial pelos mais pobres, tudo isso é tradição da igreja. Só que não basta a gente falar da vivência da tradição, né? A gente precisa viver, porque quando a gente fala do amor de Deus, esse amor se manifesta na convivência com o irmão, na garantia do direito básico para esse irmão. É a nossa missão de fé, né? A gente fala dessa questão do bem comum, o bem-estar comum, o bem para todos, que alcança a todos, né? A gente precisa pensar na relação do destino universal dos bens, em que cada um tira para si somente o que é necessário, né? E aquilo que sobra entrega-se ao indigente, né? Nesse contexto, não daria para falar em poucos detendo aí o poder e a riqueza, enquanto muitos sofrem em relação a tudo isso, né? Se a gente usasse a terra, né, com harmonia, a gente teria o suficiente para toda a população. Ontem a gente falava do Brasil como terras raras, Brasil que tem um dos bens mais preciosos do mundo, que é grande quantidade de água potável, né? Que tem o pulmão do mundo, que é a Amazônia. Nós vivemos em terras raras, em terras desejáveis para muitos outros poderes, para muitas outras nações. Só que mais do que olhar esses bens, né, de florestas e de água como riqueza e que gera a finança, a gente precisa olhar como um bem que pode atender toda a população. E por ser bem renovável, por ser bem que sim pode gerar renda, pode gerar verba para o país, essa verba deveria ser voltada para aqueles que não têm, porque em expansão territorial o Brasil é gigantesco. Então, por que tem tanta gente sem moradia? É uma questão que a gente, enquanto cristão, precisa pensar, né? E o que a gente faz para minimizar essas questões? A gente está falando sim da exploração da terra para geração de renda, mas uma exploração renovável, uma exploração segura, que mantenha essa harmonia, que proteja esses bens da água, das florestas. Porque se a gente também explorar somente por ganância, daqui a pouco não tem nada. A ecologia integral que a gente falava, né, em campanhas da fraternidades passadas, ela envolve também, não é só a questão ambiental. Quando a gente fala de integralidade, a gente está falando da questão ambiental, da questão econômica, dos direitos básicos, dos acessos necessários para as pessoas, do cuidado com a saúde, da conscientização, da relação educativa. Então, a ecologia integral é tudo, é o envolver tudo e garantir todo o desenvolvimento de uma pessoa, de um ser. Quando a gente fala do desenvolvimento integral de um sujeito, a gente está falando do desenvolvimento físico, moral, cognitivo, de forma que essa pessoa seja de fato sujeito, seja agente da própria vida, mas um agente que garanta isso para os outros. Daí a opção preferencial pelos pobres. Nós falamos também que quando a gente fala de pobre, nós estamos falando de todos nós, cada um com suas mazelas, né? Se a gente pensar, tá, mas como que a gente vive essa tradição? O bem comum, por exemplo, tem a ver com a dimensão social da vida humana,
né, como um ser de relação, porque nós vivemos em sociedade, nós somos seres sociais. Se somos seres sociais, precisamos buscar o bem-estar comum, né? O destino universal dos bens, como viver? A gente está falando da reprodução material da vida humana, né? E nesse sentido, a moradia, ela é um bem, um direito fundamental que precisa ser assegurado. E daqui a pouco a gente vai falar do como fazer isso, do como agir. A ecologia integral, a crise ecológica, as mudanças climáticas causadas aí pelo ser humano, que intensifica o efeito estufa e consequentemente, né, afeta toda a estrutura planetária, precisa ser olhado com mais carinho, porque o problema da moradia é também um problema de ecologia, tanto no que se refere aí a questões de saneamento, que a gente falou que nem todo mundo tem direito, de resíduos sólidos, de mobilidade, de habitação precária, das áreas de risco e de como que isso tudo, né, se intensifica e fica mais arriscado diante dessas questões da natureza. Então a gente precisa pensar no desenvolvimento de políticas públicas nesse sentido. Quando a gente fala dessa opção preferencial pelos pobres, a gente precisa pensar em toda a dimensão histórica dessa, que envolve o bem comum, que envolve o destino universal desses bens, né? Escutando aí o clamor da terra, escutando o clamor dos pobres. Isso tudo é fundamental e deve ser refletido pela igreja para que seja de fato efetivo e eficaz, inclusive, né? A gente precisa se confrontar diante dessas situações, diante desses contextos, para poder então agir enquanto igreja, eclesialmente, né? Então essa é a dimensão social da nossa fé, da evangelização. E qual é então a relação entre igreja e moradia? Porque não é só uma questão social e política, mas é principalmente aqui dentro desse âmbito uma questão de fé, porque é uma das dimensões fundamentais da missão evangelizadora da igreja, garantindo os princípios que a gente falou agora, porque é direito da pessoa humana e a igreja trabalha em prol da vida, né? A casa é o lugar de confiabilidade, a casa é acolhimento, a casa é família, e tudo que a gente viu até agora, tanto na palavra de Deus quanto da missão da igreja, envolve os sermos, né? Esse ser que acolhe, esse ser que gera confiança, que agrega pessoas ao nosso dia a dia. E, portanto, é missão da igreja denunciar como injustiça e como pecado a negação desse direito e as condições precárias e até desumana em que se encontram muitos dos nossos irmãos, né, nas suas moradias, bem como sensibilizar a sociedade para essa situação. Então, mais do que só falar, a gente precisa gerar a sensibilização. E é aqui que entra a questão da igreja se envolver também com movimentos populares. E por isso ontem eu dizia que falar de campanha da fraternidade é falar sim de política e não de política partidária, mas de envolvimento com mudanças sociais, com transformações sociais. Porque a igreja precisa se envolver com os movimentos populares, fazendo aí uma crítica radical ao sistema dominante, que é o sistema neoliberal. A gente precisa mudar essa estrutura na sociedade, sair dessa questão do Estado mínimo, né, e a privatização máxima aí. A gente precisa sair dessa questão do lucro, porque enquanto se pensar em lucro, a gente se torna seres mais gananciosos. E quanto mais gananciosos, menos a gente se importa com o outro. Daí a gente torna o outro invisível de fato. E a igreja, ela é o lugar de acolhimento. Logo, ela precisa ser o local de compreensão e transformação da sociedade. A gente não pode ir para a igreja para continuar igual ou até pior do que antes. A gente precisa se transformar, se converter, e é por isso que a campanha da fraternidade traz esses assuntos tão complexos, tão incômodos no período quaresmal, porque é um convite à conversão, né? A gente precisa ver também, né, essa
relação como um caráter processual da transformação social. Não é também chegar e achar, porque agora a gente está falando de igreja, vai mudar tudo de hoje para amanhã e na Páscoa todo mundo vai ter casa. Não é isso. É um processo. Exige toda uma conscientização, exige parar de limitar o pensamento político em partido, né? É buscar viver a fé junto à política. Eu acho que o movimento mais completo para a gente entender essa dimensão é o movimento Fé e Política, em que se há discussão das questões sociais sem adentrar na questão partidária, em que a gente entende que todas as nossas escolhas são políticas. Até o fato de escolher não me envolver, porque eu não gosto de política, porque eu não me entendo de política, é um movimento político. Então a gente precisa entender como um caráter processual. Como? Gerando esse protagonismo para os mais pobres, né? E para os movimentos populares nos processos de mudança. Então, eles são protagonistas. Nós, enquanto igreja, somos apoiadores. Nós vamos buscar para aprender com eles, né? E o modo como a igreja age a partir da fé deve abordar, deve enfrentar os grandes problemas da sociedade, para então a gente dizer que a gente é cristão, porque era isso que Cristo fazia. Né? Cristo estava sempre com os mais pobres, com os mais vulneráveis, enfrentando o sistema dominante da época. Era isso que Cristo fazia. E como que a gente faz isso? Com a escuta ativa dos mais pobres, que são o tesouro da igreja e da humanidade. Pois bem, a gente vai fazer aqui uma pausa no sentido de compreender, né, essa dimensão, porque estou aqui falando e tal, mas vamos refletir um pouquinho aqui. Quando a gente pensa na palavra de Deus, a gente tem às vezes as nossas dificuldades de compreensão, né? A gente tem aí a nossa busca para que a relação de acesso seja melhor. Então, às vezes a gente opta por ouvir ali o que o padre fala, até mais atentamente do que a própria palavra, mas é importante que cada um busque a sua luz na oração, né? A oração que tem dentro de si a palavra ação, né? A leitura da Bíblia, ela nos inspira em muitas questões, né? E em muitos âmbitos da nossa vida, para que a gente tenha compreensão das diferentes dimensões humanas, dos nossos problemas, das nossas relações com o outro, com as nossas dificuldades, né? Então é importante que a gente tenha essa leitura ativa. Mas não desconsiderando a população que não sabe ler, né? Porque a gente, infelizmente, tem um grande número de pessoas que não tiveram acesso, né, à leitura, à escrita. A gente tem aí formas de pedir para que o outro leia, de estar de fato presente na igreja, mas atento àquilo que se escuta, de acompanhar, né, as pregações, seja pela televisão, seja pela internet, para quem tem acesso, porque a gente tem ferramentas que nos aproximam desse movimento de conversão. Eu parei aqui agora para falar sobre isso, porque nós vamos falar sobre o agir, né? E para a gente agir, a gente precisa estar iluminado pelo Espírito Santo. E a gente só tem esse contato com o Espírito Santo se a gente se abre em busca disso. Como? Através da oração, principalmente, né? Do pedir. Cada um de nós tem um dom. E a gente precisa pedir para que o Espírito Santo nos ilumine, para que a gente encontre qual é o nosso dom e use esse dom em prol dos mais pobres, em prol dos mais vulneráveis, né? Especialmente este ano, de alguma forma, buscando auxiliar nesse processo de acesso à moradia, porque ele veio morar entre nós. E aquele lugar no banco que a gente falava ontem precisa ser ocupado por cada um de nós. O Cristo sem teto está aguardando que a gente tome esse nosso lugar, que a gente ocupe esse lugar de acolhimento, que a gente seja lar para as pessoas. Dito isso, nós vamos então
falar sobre a ação. E para essa ação, nós vamos focar principalmente no bairro Pindorama. Vocês vão ver que o que eu preparei aqui, embora se caiba, né, em várias cidades, em vários outros locais, está muito voltado para o nosso bairro, que é onde a nossa igreja está inserida. Pois bem, então nós vamos falar primeiro do agir comunitário e sociopolítico. O que é agir comunitário e sociopolítico? É partir da nossa comunidade, entender as questões sociais nela presentes e se envolver com as políticas públicas, viabilizando os acessos. Para isso, primeiro, a gente precisa conhecer os problemas estruturais da nossa periferia e como ela é afetada pelos eventos climáticos e falta de acesso a outros direitos básicos. Então, se eu moro na parte baixa do Pindorama e região, na parte comercial, é importante sim que eu visite a periferia, que eu vá para a vila, né, que eu suba aquelas escadas, que eu conheça a questão estrutural da moradia, para eu entender o que fazer. Quando chove, ali no alto da Rainha das Flores, por exemplo, acontecem alguns deslizamentos de terra. A gente ainda tem situações assim no nosso bairro. E muita gente não sabe. Só sabe quando o ônibus deixa de passar, por exemplo. Quando alguém comenta, não, o ônibus está dando a volta porque está fechado. Então, assim, por que isso acontece? O que a gente pode fazer? No último ano, né, a gente teve um deslizamento de terra e aí houve muitas ações sociais, ações políticas, vereadores se empenharam para que as chuvas deste ano não alcançassem, né, a proporção do ano passado, surtiu bastante efeito, mas ainda assim teve muita gente sofrendo com a chuva, teve muita gente com casa alagada, com telhado que soltou aqui no nosso bairro. Né? Então a gente precisa compreender sobre isso, porque aí depois da chuva vem o sol, esse sol que a gente fala que está rachando, um sol para cada um, e esse sol ele resseca também as estruturas de construção, o que torna essas estruturas mais frágeis, e aí depois quando vem uma outra chuva ou um vento mais forte, né, prejudica essa questão. Então a gente precisa conhecer os nossos problemas estruturais. A gente viu, né, há pouco tempo, agora em dezembro, o fechamento do Lucas Monteiro. O fechamento de uma escola num bairro como o nosso revela o índice de evasão escolar. A gente sabe que sim, teve muita gente que conseguiu aí bolsa em escola privada, que teve a oportunidade de colocar os filhos em uma escola privada, né? Mas a gente tem visto aqui no nosso bairro um índice grande de evasão escolar. Só a gente pensar, né, na questão populacional, o índice de crianças, adolescentes e jovens que a gente tem e a quantidade de jovens que abandonam os estudos no 9º ano para poder trabalhar. Então, fechar uma escola é muito triste, porque revela as mazelas sociais de um bairro. E por que as pessoas estão deixando de estudar para trabalhar? É porque elas não querem um futuro melhor? Ao contrário, porque elas precisam comer. E a fome é imediata, não dá para esperar 3 anos de estudo para tentar uma universidade e aí estudar mais 4, 5 anos para tentar mudar de vida. Uma pessoa com fome não sobrevive esse tempo todo. Né? Então a gente tem um índice grande de evasão escolar. E aí cabe para nós, enquanto igreja, pensar o que a gente está fazendo. E não é só pensar, mas a gente faz doação de cesta básica, faz cadastro, não é isso. É pensar nas questões de políticas sociais. Quais são os encaminhamentos que a nossa igreja tem feito para que essas pessoas tenham acesso a outros direitos? Para que essas pessoas possam permanecer estudando. Porque se a gente continua só ignorando e fechando os olhos, a gente tem 2 escolas públicas grandes aqui no nosso bairro, que é o Guimarães Rosa e o Lana. Só que se a gente fecha os olhos para isso, daqui a pouco é mais uma que vai se fechar. Então a gente precisa olhar para esses dados de evasão escolar. A gente precisa mobilizar o nosso bairro para que tenha acesso aos direitos básicos, né? Isso é agir comunitário sociopolítico. É compreender como
a moradia precária gera graves prejuízos para a vida humana. Infelizmente, né, aqui no nosso bairro, a gente se preocupa quando vê, por exemplo, um incêndio na moradia. Até coloquei aí a fotografia da época que a madeireira aqui da avenida pegou fogo. E o entorno com as moradias muito próximos, né, e inalando ali aquela fumaça. Mas por que isso acontece? Será que é mal cuidado? Ou será que é porque é precário? E por que existe o risco de invadir as outras casas? Será que é porque é muito perto? Será que é porque as construções não têm a estrutura adequada que a gente falou agora há pouco? E eu pus esse caso, mas a gente tem outros casos também de incêndio em moradia aqui no nosso bairro. Seja por uma questão estrutural física, né, de construção de madeira, seja por questão estrutural de energia e mal instalação, né, uma má instalação dessa energia, desse cabeamento, seja por questões de invasão ali de outros incêndios, de outras situações, seja por questões naturais, onde o relâmpago atinge e aí, consequentemente, a gente tem a faísca do fogo e dependendo de onde cai, se espalha. Então a gente tem algumas questões, né, pensando aí no incêndio, mas existem outras questões, como a água que invade as casas. A gente viu ontem que o nosso bairro ele tem construções irregulares, tem casas que estão abaixo do nível da rua e que quando essa água da chuva desce, ela desce para dentro da casa das pessoas. E isso gera prejuízo para a vida humana, e eu não estou falando de prejuízo de coisas que se perdem, né? Eu estou falando da dignidade que se perde junto com essas coisas. Então a gente precisa compreender que essa precariedade da moradia, da estrutura, gera outros prejuízos, fecha a porta para outros direitos. E aí o que a gente pode fazer então de imediato? A gente pode fortalecer os órgãos públicos do nosso bairro, divulgando, insistindo, incentivando a participação nas suas atividades, inclusive no combate à fake news. E aí eu vou dar exemplo. O CRAS oferece, né, para a nossa comunidade atividades de lazer, esportes, atividade física, atendimentos sociais. E muita gente não sabe disso, muita gente não sabe nem onde fica o CRAS, né, aqui na Rainha das Flores. Muita gente nem sabe onde ele está localizado, o que ele faz. A escuta que o CRAS faz da comunidade, buscando auxiliar os moradores, e em várias situações o CRAS tem sido um agente importantíssimo no combate da violência à mulher aqui no nosso bairro, porque tem ali o acesso à escuta e o encaminhamento para a delegacia da mulher, para a denúncia, com apoio e suporte emocional, né? Então, assim, a gente precisa divulgar esses trabalhos. O posto de saúde, muita gente fala, mas demora, o posto de saúde, os resultados demoram para sair, o exame demora para ser agendado, a consulta, não sei o quê. E para quem não sabe, o Centro de Saúde Pindorama ele é referência em muitas coisas em Belo Horizonte, inclusive em atendimento. A gente sabe sim que o atendimento do SUS é moroso, é devagar e lento, mas a gente precisa também ter em mente algumas situações, né? A gente tem acesso a um sistema único de saúde, que é o desejo, o anseio de milhares de países. É uma questão invejável em relação ao Brasil e a gente precisa valorizar o SUS. A gente precisa ser parceiro das pessoas que trabalham no SUS, né? De acolher, inclusive, essas dores, esses julgamentos. Porque sim, quando a gente está passando mal, a gente tem urgência, mas a gente também precisa pensar que tem pessoas em situações mais graves que a nossa. Então existe uma relação de prioridade. Às vezes a gripe que eu tô nela aqui e que eu fui atendida, mas eu demorei ali 6 horas para ser atendida no posto e eu estava com febre, ela não é tão urgente quanto uma pessoa que chegou ali com uma dor do fígado que pode indicar uma falência de órgão, que precisa de um encaminhamento mais urgente, né? Então a gente precisa se colocar nesse lugar também, né? Às vezes tem um ditado que fala que a gente também precisa se dar a devida desimportância, porque o mundo não gira em torno de cada um de nós. E o SUS também
Apesar de ser para todos, ele não é exclusivo para cada um quando tem pressa, né? A gente tem que ver essa prioridade. E o nosso posto tem uma campanha de vacinação importantíssima. E por que eu falo, inclusive, no combate à fake news? Gente, vacina não causa autismo, não existe isso. Não existe nenhuma base científica que comprove esse discurso, né? E assim, vacina não causa síndrome de Down. Não existe base para esse tipo de discurso. Né? A gente precisa parar de reproduzir discurso vazio, discurso sem base científica, e na dúvida pergunta. Né? Se você não tem esse conhecimento necessário para essa afirmação e se te deixou inseguro, pergunta para alguém que conhece, não precisa ser para alguém que você acha ali, mas vai me dar uma opinião que seja de direita, que seja de esquerda. Não, vai lá no centro de saúde e pergunta, pede informação, né? Porque não existe base científica para essas coisas. E a vacina, ao contrário, protege cada um de nós. Muitas vezes, né, essa campanha anti-vacina que se faz deixa as pessoas assustadas, com medo. E qual é o maior problema disso? A gente traz à tona doenças que já haviam sido erradicadas. Né? A gente traz à tona alguns processos que não eram mais uma preocupação. E aí, em vez da gente avançar com o SUS, de gerar novas possibilidades para a saúde, a gente tem que voltar a fazer um trabalho que já não precisava. Né? Olha o surto de sarampo que teve no Brasil. O sarampo era uma doença erradicada, mas que o movimento anti-vacina fez com que as pessoas acreditassem que a vacina causava autismo e as pessoas ficaram com medo de vacinar seus filhos. Isso é um desserviço à população. A gente precisa combater essas fake news, apoiar os órgãos públicos, principalmente os do nosso bairro. Aqui no nosso bairro a gente tem o CIAME. O CIAME realiza um trabalho de integração maravilhoso entre as nossas crianças, adolescentes e jovens, com várias atividades voltadas para esse público e para outros também, mas eu estou focando especialmente no público jovem, porque a gente viu ontem nos dados alarmantes que a gente não tem, comparada aí a relação de idosos e crianças, a gente tem de 45 idosos para cada 100 nas periferias. Isso quer dizer que as pessoas não envelhecem, elas morrem jovem. E elas morrem jovens porque acabam se envolvendo com a criminalidade, né, com outras situações que poderiam ter sido evitadas se tivesse mostrado para elas outras opções. E o nosso CIAME faz isso. Né? A gente precisa garantir e apoiar as escolas. Como eu falei do índice de evasão escolar, o Guimarães Rosa tem algumas iniciativas incríveis, inclusive de processo de reciclagem, né, de processo da ecologia integral, que a gente viu também que é uma premissa da igreja. Então a gente precisa apoiar esse agir comunitário, fortalecer esses órgãos públicos, divulgar, e quando a pessoa fala, não quero saber disso, não, insistir, persistir. Né? E se a pessoa falar, mas eu não vou participar porque tem gente que precisa mais que eu. Tá, tem gente que precisa mais que você, mas alguém precisa incentivar. E às vezes, sem saber, você é exemplo para muitas pessoas. Então é importante que você incentive a participação, que você participe das atividades promovidas pelos nossos órgãos públicos. Bem, para além disso, a gente precisa fortalecer os trabalhos realizados em comunhão, né, da igreja com a relação política, com a comunidade, e a nossa igreja traz muitas coisas positivas. No final do ano passado, a gente teve a campanha da biometria do TRE, né, que é um trabalho, a igreja cedeu o espaço para que a comunidade tivesse acesso. A gente tem anualmente o programa do óculos ao alcance de todos, em que vem atender, a igreja cede o espaço para que a comunidade usufrua disso, né, em que o fazer do óculos ali, a consulta e todo o processo sai mais barato. A gente tem a parceria aí do Grupo do Fé e Político organizando junto com o Aruanda, que é uma equipe que trouxe oficinas folclóricas para o nosso bairro, resgatando as nossas raízes. Né? A gente tem campanhas de doação que a gente pode fazer alguma coisa, né? E ficar atento assim nesse processo que acontece em várias mazelas sociais. Às vezes é fazer a doação aqui para levar para um outro lugar, às vezes é imediatamente aqui.
né? A gente sempre faz aí campanha de brinquedo, arrecadação de roupas, de alimentos. Agora, neste momento, a igreja está retomando, inclusive, o pedido, né, de doação de fraldas. Então é importante que as pessoas participem disso. E é com muita alegria, né, que a gente agradece também a doação de alimentos e pede a persistência nisso, que colabora aí com a quantidade de cestas básicas necessárias para a comunidade. Quando tem campanhas, igual a gente passou pela Covid-19, quando retomou as atividades, a igreja fez a campanha do use máscara, então é importante que a igreja esteja alinhada com essas questões públicas, né, de saúde. Existe a Romaria da Arquidiocese pela Ecologia Integral, que é uma questão social das nossas terras raras. Então é importante que a gente participe desses processos, né? Bem, e agora nós vamos falar do agir eclesial profético, ou seja, do agir da nossa fé, da nossa igreja. O que a gente precisa fazer? O primeiro passo é superar o eu, né? As trocas e valorizar o rosto periférico da nossa igreja. Como assim as trocas? Muitas vezes a gente faz esperando alguma coisa em troca, esperando determinado reconhecimento, né? E não, a gente precisa superar essa questão. A gente precisa disponibilizar os nossos espaços para ação social, com apoio da comunidade. A gente viu agora que a nossa paróquia já oferece, né, o espaço para muitas ações, mas é importante também que as pessoas fortaleçam esse trabalho, divulguem, façam com que esse trabalho chegue nas periferias. Rezar nas moradias com os muitos movimentos e grupos, principalmente nas periferias. E por que com os muitos movimentos e grupos? A nossa igreja tem movimentos diversos, tem grupos de oração diversos, e a gente falou da importância do diálogo ecumênico com quem está nas periferias. Aqui no Pindorama nós temos uma diversidade de igreja evangélica na nossa periferia. A gente precisa sim aprender com os nossos irmãos o que funciona, o que não funciona, tentar chegar e, se for preciso, chegar junto com eles. Não é uma concorrência de por que tem gente mais na igreja evangélica, mais gente na igreja católica, por que vai lá, vai aqui, porque vai tirar da minha igreja. Não tem que ter esse pensamento. Tem que caminhar junto. O processo deve ser sinodal, né? A igreja junto, inclusive, com outras religiões ecumênicas, né? A gente precisa incentivar e promover a pastoral da moradia e favela, articulando-as com as pastorais sociais da nossa igreja. A nossa igreja aqui no Pindorama não tem essa pastoral, mas a gente precisa estar em caminho único junto à arquidiocese nesse processo, né, de promover as questões do nosso bairro em relação à moradia, de incentivar, né, a participação. Como eu disse, é preciso dialogar com as outras religiões presentes na comunidade, né, inclusive para aprender esse acolhimento realizado. É preciso lançar a campanha proposta pelo Papa Francisco, né, de nenhuma família sem teto na nossa paróquia. A gente precisa promover isso e explicar que quando a gente fala de nenhuma família sem teto, a gente está falando de tudo que a gente abordou ontem, inclusive da questão da inscrição fundiária, né, da documentação para chamar o imóvel de seu, né? A gente precisa mobilizar ações nesse sentido. A gente precisa participar da coleta solidária no Domingo de Ramos, né, que é o gesto concreto da campanha da fraternidade para todos. Quando a gente fala dessa questão da coleta solidária, essa solidariedade nossa ajuda milhões de pessoas e não tem um valor pré-estabelecido. Não existe, você tem que doar 5, 10, 50, 100 reais. O pouquinho que se tem e que é doado no Domingo de Ramos é encaminhado, né, para a coleta solidária. E este ano, especialmente, né, essa coleta solidária, ela é voltada para as questões da moradia, né, ela é voltada para fortalecer tanto o processo de criação quanto a manutenção, né, são os recursos arrecadados em defesa
da moradia digna e dessa campanha do Nenhuma Família Sem Teto nos territórios do Brasil, nas diversas dioceses. Então é importante a gente participar, né? E é preciso a gente participar das mobilizações sociais em defesa dos direitos básicos. A gente viu que a moradia é a porta para os demais direitos, mas a gente não pode negar direito nenhum, né? Todo ano, no 7 de setembro, a gente tem o Grito dos Excluídos e é muito importante que a gente participe dessas iniciativas, sabe? Assuma esse compromisso de cristão, de defesa dos direitos, de acesso, porque a gente viu que a terra foi feita para ser harmoniosa, para que todos tenham acesso, né? A gente precisa ter também o agir educativo. E quando a gente fala de educação, muita gente pensa só no âmbito escolar. Mas, na verdade, é papel de cada um de nós educar as pessoas. Como? Primeiro, promovendo a ideia da moradia como direito e não como mercadoria. Então, sair dessa ideia de que cada um tem aquilo que merece, que cada um deve comprar o seu, não. A gente precisa conversar sobre isso, né? Coloquei aí a frase muito utilizada nas campanhas e movimentos em relação à moradia, que diz: se morar é privilégio, ocupar é um direito. A gente tem inúmeros lugares e de terras governamentais, né, que não são ocupadas, que não tem gente morando, que está lá à deriva. E aí as ocupações se mobilizam para esses lugares, para colocar pessoas sem moradia nesses lugares. E aí, quando o lugar é ocupado, querem tirar a pessoa de lá para nada, para ficar vazio, porque a terra é do governo. Mas espera aí, o que tem feito para promover a moradia dessas pessoas? A gente precisa criar um diálogo sobre isso. E mais uma coisa, dialogar não é impor, né? É uma situação muito complexa. A gente viu ontem que existe uma crença, e aí já vou falando ali do terceiro item, né, dos preconceitos em relação à comunidade periférica, em relação às pessoas em situação de rua. Existe uma crença que diz que a pessoa vive na rua porque quer, porque é vagabundo, né? Existe uma crença de que morador da favela é bandido. Isso é péssimo, isso é preconceituoso, é cruel. A gente precisa conversar sobre isso. A gente viu ontem nos dados, as pessoas, né, não estão na rua porque quer. Ou melhor, às vezes elas não sabem explicar. Muitas vezes até estão porque querem. Porque estar na rua é melhor do que estar em casa apanhando do marido, por exemplo. Porque estar na rua garante, às vezes, uma segurança que a casa não oferece, ainda que seja extremamente perigoso, né? A gente tem uma questão, sim, das pessoas em situação de rua e do uso de droga, mas enquanto as drogas não forem tratadas como uma questão de saúde pública, a gente não vai resolver o problema do tráfico, né? Então, assim, a gente precisa conversar sobre essas coisas, mobilizar essas ideias, só que isso precisa ser através do diálogo, porque o que acontece no nosso país, infelizmente, determinadas pautas, determinados assuntos passaram a ser considerados como de esquerda ou como de direita. E, na verdade, tudo aquilo que envolve o bem-estar comum é uma pauta cristã. É uma pauta que precisa ser discutido pelos seguidores de Cristo, porque era isso que ele fazia, né? E aí, se cada um deve tomar a sua cruz para segui-lo, a gente tem que ter esses assuntos espinhosos também. Precisa conversar sobre essas questões também. Só que conversar não é impor, não é dizer eu tô certo e você tá errado. É entender ali o ponto de vista do outro, é apresentar as suas bases. Porque, por exemplo, se a gente fosse falar, igual eu falei da vacina lá, da questão da síndrome de Down, que não causa síndrome de Down. A pessoa pode virar para mim e falar assim: ah, Mariana, mas você fala isso porque você defende a vacina. Não, eu falo isso porque a síndrome de Down tem a ver com cromossomos, que tem a ver com genética e não tem nada a ver com vacina, né? Então é um conhecimento que eu tenho, então eu preciso passar para a pessoa. Só que eu não preciso passar esse conhecimento para a pessoa dizendo: ah, você não sabe de nada. Eu que tô certo, você tá errado. Não. Ah, é preciso desenhar? Vamos fazer o desenho dos cromossomos X, do cromossomo Y, de explicar o que é, né? É função nossa, de quem sabe, explicar. A gente fala assim: ah, mas tem gente que parece que tem que desenhar. Tem. Se a gente quer ser um educador, se a gente quer ter o agir educativo, a gente precisa fazer isso. E isso incomoda.
incomoda a gente, porque às vezes a gente não tem a paciência necessária, e aí eu falo até por mim, às vezes a gente não tem a paciência porque a informação está aí em todo lugar, mas a gente precisa pensar também que hoje a gente vive num mundo de internet em que os algoritmos enviam para a pessoa somente aquilo que a bolha dela acredita. Então, por exemplo, uma pessoa que acredita que a vacina causa determinadas coisas e busca isso na internet, o conteúdo apresentado pelo algoritmo vai ser aquilo que ela sempre busca, né? Assim, aquilo que ela curte nas redes sociais, aquelas páginas que ela segue. Então, ele vai ser baseado nisso para poder dar um retorno. E por que isso é perigoso? Porque às vezes a gente tem lá uma pessoa que tomou uma vacina e em decorrência da vacina teve uma doença e por causa dessa doença a pessoa veio a falecer. Só que aí a gente olha qual que é o caso disso, porque isso é uma reação extremamente rara. É de 0,1% para cada 100%. Só que a bolha, o algoritmo leva aquilo que está na bolha, aquilo que a pessoa acredita. Então, vai aparecer muitas vezes a mesma informação desse 0,1%. E aí, acredita-se que é perigoso. O mesmo acontece em relação à moradia. O mesmo acontece em relação à campanha da fraternidade. Porque tem gente que vê a campanha da fraternidade como uma pauta política partidária da igreja, quando na verdade é uma questão social, e aí ao buscar isso, vai buscar desinformação, porque vai buscar pessoas que sempre falam aquilo que você quer ouvir. E a gente precisa sempre analisar os dois lados. O pensamento crítico, ele nasce quando a gente vê dois lados de uma situação. E só é possível fazer isso se a gente estiver aberto ao diálogo, porque se a gente também não quiser, não tem jeito, né? Se a gente quiser transformar a nossa comunidade, abrir o diálogo, a gente precisa também estar disponível para isso, né? E como que a gente pode também agir educativo? Valorizando e promovendo a arte, o esporte e a cultura. A pessoa que tem acesso à arte, a pessoa que tem acesso ao esporte e à cultura, ela tem melhor qualidade de vida. Quando se tem melhor qualidade de vida, se tem mais disposição, mais interesse, mais vontade de viver mesmo, sabe? De estar presente, de se sentir pertencente, né? A nossa comunidade, a nossa sociedade. Isso é fundamental. A gente precisa fazer com que as pessoas se sintam pertencentes à nossa comunidade, para que as pessoas se sintam pertencentes à nossa cultura, à nossa cidade, a promover a cidadania plena, né, a todos os nossos cidadãos. Pois bem, agora nós já estamos encaminhando, né, para o final. E nessa conclusão, eu quero que nós tomemos como nosso grande exemplo Nossa Senhora, né? Seguir o exemplo de Maria, que foi a primeira morada da nova aliança, foi a primeira morada de Jesus e que conheceu desde muito cedo a experiência da moradia negada, né? A pobre serva, a que teve que fugir às pressas, a que não teve acolhimento na hospedaria, mas foi moradia para o Cristo, né? Então ela sofreu essa questão da moradia negada, ela sofreu o processo de migração, né, que muitos irmãos precisam passar, ela sofreu essa estigmatização, né, do pobre que não tem lugar, né, e se não tem lugar, engravidou para quê? A gente precisa pegar Maria como nosso principal exemplo para olhar para os nossos irmãos, né? Quando a gente pede à mãe, o filho atende. Quando a gente pede à mãe, ela intercede por nós, né? Maria, que entre silêncio e serviço, entre a fé que acolhe e o amor que se apressa para transformar em serviço, né? O Deus transcendente se fez hóspede. Peçamos então a Nossa Senhora que nos encaminhe, nos encoraje nesse processo da luta pela moradia. E para que a gente encerre esse encontro de hoje, quero convidar todos a rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que todos tenham uma quaresma abençoada, um processo de conversão que promova a dignidade humana, que promova a conversão pessoal, familiar, comunitária e social. Que possamos ser promotores da paz, da justiça e da fraternidade. Assim seja. Muito obrigado pela presença, pela participação. Estou à disposição para quaisquer dúvidas que surgirem, né? Vocês me encontram aí na igreja, nas redes sociais. Estou aberta ao diálogo sobre o que precisarem. Um grande abraço e até a próxima.